Então, senhores, prosseguindo com a resolução da lista de exercícios 4, né? Lista de exercícios 4, vamos resolver hoje aqui as questões 4 e 5, o mais sucintamente possível, certo? Bom, então vamos à questão 4. Ela diz assim: um molde de gás hélio com CV igual a 3 meses de R, inicialmente a 10 atmosferas e 0 graus Celsius, sofre uma expansão adiabática reversível até atingir a pressão atmosférica, ou seja, 1 atmosfera, como primeiro estágio num processo de liquefação do gás. Item A. Calcule a temperatura final em graus Celsius. Ok, senhores? Calcule a temperatura final. Então, primeiro vamos deixar aqui algumas coisas anotadas, né? Primeiro, que a temperatura, vamos deixar tudo no sistema internacional. Desculpem. Está aqui a questão 4, né? Então vamos deixar anotado aqui, questão 4. Então a temperatura absoluta é dada por 273 mais a temperatura em graus Celsius, ok? Também outra informação importante é que uma atmosfera é aproximadamente 1,0 vezes 10 a 5 Pascal, né, que é Newton por metro quadrado. Aqui eu arredondei porque achei que para o objetivo desse exercício não achei que valesse a pena colocar 13, não sei o que. Então só até essa casa decimal para nós está bom, certo? Bom, agora a questão ela dá a pressão inicial e a temperatura inicial. E dá a pressão final e pergunta a temperatura final. Então aí cabe a gente fazer uma seguinte reflexão. Nós vimos que numa expansão adiabática existe uma determinada grandeza que se mantém constante, né? Essa grandeza que se mantém constante é P vezes V elevado a gama. Isso é a constante. Cada processo daqueles, isotérmico, isobárico, adiabático, isovolumétrico, tem uma característica, né? É caracterizado por alguma grandeza ou produto de grandezas que se mantém constante. No caso da expansão adiabática, é essa, onde gama é igual a Cp sobre Cv. Só que aqui, como eu havia dito, eu tenho as variáveis temperatura e pressão. Então, não tem problema. A gente pode usar a equação dos gases ideais. Né? O que a equação dos gases ideais diz? Que PV é igual a constante, que nós chamamos de NR, né? Vamos deixar assim, constante vezes a temperatura. Isso implica que o volume é igual a uma constante vezes a temperatura sobre a pressão, certo? Isso aqui é constante. Constante. Temperatura sobre pressão. Então, se eu elevar a gama, vai ficar assim, V elevado a gama é igual a constante elevado a gama, que eu posso chamar de constante linha, né? Ou tanto faz, vezes T sobre P elevado a gama.
certo? Portanto, vocês notaram que minha letra melhorou bastante? Estou treinando. Portanto, eu posso dizer que P vezes V elevado a gama, para ficar em termos da temperatura e pressão, né, vai ficar, se eu multiplicar aqui por P, eu multiplico aqui por P. E essa constante permanece, então fica assim. Constante elevado a gama. Só estou mantendo isso aqui para vocês não se confundirem e achar que eu sumi com isso aqui de nada. Eu podia passar a chamar isso aqui de constante linha ou K, ou seja lá o que for. Mas não vou fazer isso para confundir vocês. Vezes T sobre P vezes P. Isso aqui é elevado a gama. Correto? Agora, nota, se isso aqui é uma constante, ó, isso aqui é uma constante elevada a gama, mas, nota, estão observando essa equação aqui? Então, eu não posso... Agora, antes, vamos fazer o seguinte, dar mais um passo aqui e vamos ver se vocês concordam com o que eu vou fazer. Constante elevada a gama vai ficar T elevado a gama sobre P elevado a gama menos 1. Mas isso era igual a quem? Era igual a minha constante, nada mudou, o processo é o mesmo. Eu só, tá vendo? Isso aqui é igual a isso. Eu só fiz um meio de campo aqui. De tal forma que eu posso afirmar de tal forma que se eu passar a constante para lá, estou fazendo isso para fins didáticos. Se eu tivesse fazendo a conta direta, nem passaria por esses passos. Mas para que vocês entendam, né? É igual a constante sobre constante elevado a gama, que eu posso chamar de outra constante linha. Qual é a ideia principal aqui? É vocês entenderem então que, em termos de temperatura e pressão, numa expansão adiabática, essa grandeza aqui se mantém constante. E por que isso é importante? Que agora eu posso fazer isso. Ó. Como isso aqui é constante, significa que Ti elevado a gama sobre P inicial elevado a gama menos 1 é igual a Tf elevado a gama sobre Pf elevado a gama menos 1. Certo? Ou dito de outra forma, Tf sobre Ti elevado a gama, passo Ti para cá, passo Pf para lá, vai ficar igual a Pf sobre Pi elevado a gama menos 1. Pronto. Certo? E aí eu consigo resolver o item A tranquilamente. O que o item A me mostra? O que o item A me diz? Que ele sai de 10 atmosferas, né? 10 atmosferas, 0 graus, e atinge pressão atmosférica, 1 atmosfera. Então pronto, substituindo os valores,
Ah, e lembrando que... Vamos lá. Como CV... Esqueci de mencionar aqui, né? Ele diz o CV do gás hélio. Ó. CV igual a 3 meios de R. Então, como CV... que CV é igual a 3 meios de R. E aí, nós vamos ver que isso aqui está diretamente relacionado à energia cinética e ao fato da energia interna desse gás ser vinda ou vir apenas da energia cinética. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas por enquanto assuma isso, né? CV. Então CP sobre CV fica, que é o gama. Gama vai ser igual a CP, mas quem é CP? Vou colocar aqui CP sobre CV. CP é CV mais R sobre CV. Então CP mais CV é 3 meios de R, né? Fazendo devagar aqui para vocês acompanharem. 3 meios de R mais R dividido por 3 meios de R. Né? Então vai ficar mais 2 meios de R aqui. 3 meios mais 2 meios vai ficar 5 meios de R sobre 3 meios de R. Corta aqui, corta aqui. Então implica que gama é igual a 5 terços, que é aproximadamente 1,67. Ok? Muito bem. Por que é importante esse gama? Porque ele aparece aqui, né, nessas expressões. Então, a pergunta que eu tenho que fazer é a temperatura final, né? Então, portanto, a partir dessa equação aqui, temperatura final aí o que a gente pode fazer? Eu posso elevar os dois a 1 sobre gama, né? Como se eu estivesse extraindo a raiz. Então, elevando isso aqui a 1 sobre gama, elevando esse valor por 1 sobre gama, eu vou ter T inicial vezes PF sobre PI. Como eu elevei aqui a 1 sobre gama, aqui eu também elevo a 1 sobre gama. Então vai ficar 1 menos 1 sobre gama. Certo? Porque, ó, abrindo parênteses aqui, gama menos 1 elevado a 1 sobre gama, que é como se fosse uma raiz gama, né? Fica 1 menos 1 sobre gama. Eu não vejo como simplificar isso, a não ser que eu deixe dessa forma. Bom, mas vamos lá. Aí nós temos, então, TI é 0 graus, né? Como T em Kelvin é igual a 273 mais T em Celsius. Então fica 273 vezes PF é 1, P inicial 10. Então é 1 décimo em Celsius. Como a gente viu, temperatura em Celsius é o contrário.
é a temperatura em Kelvin, eu posso deixar só T, né? Menos 273. Então vai dar 108,7 menos 273, que é igual a menos 164,3 graus. Essa, então, é a temperatura final após... Ah, que legal! Temperatura final após a expansão. Ok? E o item B. No item B, ele pergunta: calcule o trabalho realizado pelo gás na expansão. Certo? Olha que maneiro e simples. Expansão é adiabática, não é? Então, como a expansão é adiabática, isso implica que o trabalho, né, nessa expansão é igual a quem? Vamos aqui. Variação da energia interna igual a Q menos W. Como Q é zero, então o trabalho é menos a variação da energia interna. Trabalho é igual a menos a variação da energia interna, que é igual, como vocês já devem ter visto, a menos CV TF menos TI. Para 1 mol, né? Para 1 mol de gás. Menos CV TF menos TI. Questão 5. No mol de um gás ideal, com CV igual a 3 meses de R a 17 graus, tem sua pressão reduzida à metade por um dos quatro processos seguintes: a volume constante, isotermicamente, adiabaticamente, por expansão livre. Para o volume inicial VI, calcule para cada um dos quatro processos o volume e a temperatura finais, o trabalho e a variação da energia interna. Certo? Essa é uma boa questão, né? Então vamos lá. Então, gente, questão 5. A gente pode dizer que PF é igual a PI sobre 2, não é? A gente pode anotar aqui CV igual a 3 meios de R. Tem mais de informação que ele dá. Temperatura inicial igual a 17 graus, ou seja, 273 mais 17 graus, que é igual a 290, né?
As outras informações, pressão reduzida à metade. PF igual a PI sobre 2. Vamos lá. Processo 1. A volume constante. Processo I. Volume constante. Bom, ali já sabemos que o trabalho é zero, né? Mas beleza. Ele pede o volume, temperatura finais. Bom, o volume final é igual ao volume inicial, sem muitos problemas. A temperatura final é volume e temperatura, né? Temperatura final, aí a gente pode usar a lei dos gases ideais, né? Aí eu uso aqui, ó, simples. PI, VI sobre TI é igual a PF, VF sobre TF. V, no volume constante, VI é igual a VF, corta. Agora, PI e PF, o PF é igual a PI sobre 2. Então, eu tenho PI sobre TI é igual a PI sobre 2 dividido por PF. Isso implica que TF é igual a... Corta aqui, né? Então vai ficar TF é igual a TI sobre 2. Isso aí. TF é igual a TI sobre 2. Então, Q é igual a 290 dividido por 2, 145. Vamos tentar manter tudo aqui nessa mesma linha. Trabalho é zero. Bom, a variação da energia interna vai ser dada por CV vezes ΔT, né? Variação da temperatura, que é 3 meios de R. P final isso aqui vai dar TI sobre 2 menos TI, que é igual, vai ficar, obviamente, ele vai perder energia interna, né? A temperatura caiu, então ele vai perder energia interna. Vai ficar menos meio aqui, então vai ficar menos 3/4 de R TI. RTI é 290 vezes 290. Para dar um valor numérico, vai ficar 3/4 vezes 8,314 vezes 290, né?
Lembrando que R é 8,314 joule por mol K. Interna. Processo 2. Processo 2. Isotermicamente. Então, volume e temperatura finais. Então, isotermicamente, temperatura final é igual à temperatura inicial. Para o volume, a gente pode usar PVT por rotor. Então, PI-VI sobre TI é igual a TF VF sobre TF, com TI igual a TF. E como PI é igual, PF é igual a PI sobre 2, então a gente tem PI, VI igual a PI sobre 2, VF. De maneira que VF, corta aqui, né? Fica 2VI. Trabalho um pouquinho mais complicado, né? Nesse caso, para um mol de gás vai ficar RT ln de VF sobre VI, que é igual a RT como VF, né, 2 vezes VI, então VF sobre VI é 2, então ln de 2. Ok? 67 kJ de trabalho. E a variação da energia interna, sem fazer conta nenhuma, sabemos que é zero, pois ela depende da variação da temperatura. Tudo bem? Terceiro processo. Adiabaticamente. Ele sempre pergunta volume e temperatura finais, né? Vamos lá. No caso do volume, a gente pode usar aqui P, V elevado a gama é constante, certo? Então, PI, VI elevado a gama é igual a
PF, VF elevado a gama. Porém, a gente sabe que PF é PI sobre 2, então a gente tem que VI elevado a gama é igual a VF elevado a gama sobre 2. Ok? Logo, portanto, o volume final ele é igual ao volume 2 1 sobre gama vezes VI. Beleza. O que mais? Temperatura. Bom, temperatura. Bom, senhores, já em relação à temperatura, a gente viu que temperatura elevada a gama sobre pressão elevada a gama menos 1, né, é constante. Então a gente tem essa relação aqui. De maneira que a temperatura final, a gente viu que a temperatura final, né, sobre a temperatura inicial elevada a gama é igual à pressão final sobre a pressão inicial. A pressão, aí fica assim, ó, pressão final é PI sobre 2 sobre PI certo? Aqui dá meio. Elevado a gama menos 1. Tirando a raiz aqui, né? Levando em consideração que isso aqui é meio. TF vai ser igual a TI vezes meio elevado a gama menos 1 sobre gama. E aí eu vou deixar para vocês fazerem a conta. Eu acho, né? Não vamos fazer a conta logo? Meu Deus, que mais claro. O trabalho, como nós vimos, expansão adiabática, trabalho é menos a variação da energia interna, uma expansão adiabática. Certo? Então, calculando um, eu calculo o outro. E a variação da energia interna, ela basicamente é 3 meios de R, que é o CV, vezes a variação da temperatura, que é 219, menos aqui, né? Porque trabalha menos isso, vezes 19,8, menos temperatura inicial, que é 290. R$875,4, 0,5 na verdade, joules. E a variação de energia interna é menos isso. Então vamos para o último processo.
Finalmente, vamos falar da expansão livre. Na expansão livre, o volume final vai ser igual a 2 vezes o volume inicial, obviamente porque a pressão caiu à metade e a lei dos gases ideais continua valendo. A temperatura não varia, como já conversamos em outras aulas. O trabalho realizado é zero e a variação da energia interna também é zero. Ok? Então é isso, senhores. Por hoje é só. Até a próxima.